Bem-vindos de volta a mais um vídeo do AKS Bootcamp. Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso assunto anterior sobre Docker, né? Vamos falar um pouco sobre as imagens do Docker e o que compõe um container Docker, né? E como é que a gente faz para criar uma imagem, o que é uma imagem, como é que ela funciona e tudo mais. E aí no próximo vídeo a gente vai criar uma imagem, vai rodar um container para ver como é que a gente pode fazer isso na prática, tá? Bom, então vamos lá. Bom, para a gente fazer um leve paralelo, né, entre o que é uma imagem Docker, o que é um container e tudo mais, uma imagem ele é o que dá vida ao container. Tá? Todo container é baseado em uma imagem. Tá? Então, tudo que acontece no container é baseado numa imagem. Uma imagem, basicamente, ela é uma seleção, uma coleção de camadas, né, e descrições sobre o que foi feito. Então, você sempre começa com uma imagem base, e essa imagem base, né, a gente vai colocando coisas em cima dela. Legal? Então, a ideia é que tudo parte de um arquivo principal chamado Dockerfile. O Dockerfile, ele só tem esse nome, Dockerfile, ele pode ter outros nomes também, se você quiser colocar, desde que ele seja um arquivo que tenha a mesma sintaxe do Dockerfile. Todo Dockerfile, ele serve para descrever o que vai acontecer dentro de uma imagem, o que você quer adicionar dentro de uma imagem. Então, você vai partir de uma imagem do zero, você vai partir do nada, você vai partir de uma imagem já existente, vai compilar a sua aplicação, vai adicionar ela lá dentro, qual que é o caminho de entrada, qual que é o comando que ela tem que dar para que possa ser, para que o container possa executar sem erros, né? Então, um Dockerfile, ele builda, né, ele constrói uma imagem Docker, e essa imagem Docker é o que faz um container rodar. Então, quando você inicia um container, essencialmente você está rodando uma imagem do Docker. Tá? O Dockerfile ele tem mais ou menos essa estrutura. Então, esse é o Dockerfile simples. A ideia é que a gente está começando a partir de um sistema já existente. Né? Então, a gente está falando assim, ó, da imagem Ubuntu aqui, a gente quer pegar o arquivo atual, né? Então a gente vai copiar o nosso arquivo run.sh e vai copiar ele da nossa pasta atual para a pasta user src run.sh dentro do container. Percebe que quando a gente dá esse from, o nome da imagem vem na esquerda, né? E do lado direito vem a tag da imagem. Por que a tag da imagem? Porque uma imagem, ela é imutável, né? A gente já vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então, você não pode modificar. Você tem que adicionar novas tags. Adiciona novas modificações, você adiciona novas tags. Então, por exemplo, isso é muito bom para versionar a imagem. Então, você tem uma imagem versão 1, uma imagem versão 2, uma imagem versão 3, ou então, por exemplo, no caso do Ubuntu, você tem uma imagem para cada versão do Ubuntu. No caso do Debian, você tem imagens que são uma imagem para o Slim, uma imagem para o Stretch. Então, você tem uma série de imagens diferenciadas para cada tipo de sistema operacional que você vai rodar. Tá? Então, é essencial você puxar de uma imagem básica, ela já vem construída como sistema operacional, você constrói a sua aplicação lá dentro, então a ideia é que a gente puxe da imagem do sistema operacional, jogue os nossos arquivos lá dentro, construa o que a gente precisa lá dentro e depois utilize essa imagem para poder rodar em qualquer lugar. Isso que é a beleza dos containers, eles são autocontidos, então você pega essa imagem e ela vai rodar em qualquer ambiente que tenha o Docker, da mesma forma que ela vai rodar em qualquer outro lugar. Tá? Você não precisa fazer essa unificação para as coisas, legal? Ou a próxima instrução é o workdir, ele fala que o diretório inicial, né, ele vai iniciar o diretório dentro de /user/src. E o comando que ele vai dar é um array, né, ele vai dar o comando sh, que basicamente ele vai executar o arquivo sh que a gente está chamando aqui, legal? Fazendo um paralelo mais legal, assim, colocando em visualização, uma imagem é um conjunto de layers, tá? Um conjunto de camadas. Ele sempre começa com o sistema base, né? Então tem o kernel, né? Que é o sistema de boot do Docker, e aí ele começa com o sistema base que a gente colocou, certo? Então, no nosso caso, por exemplo, é o Ubuntu, esse caso aqui é o Debian, e aí a gente vai adicionando novas imagens, na verdade, novos layers em cima. Tem duas formas de você criar uma imagem. A primeira é com o Dockerfile, especificando declarativamente o que você quer dessa forma aqui. Outra forma é você rodar um container, vamos supor a gente roda um container Ubuntu, um container Debian, instala alguma coisa nele, e aí toda vez que você roda um container, ele cria uma imagem chamada de thin layer, que é uma camada fina, né, um layer fino. E esse layer, ele você pode escrever nesse layer, é esse último layer aqui, né, esse writable container que está no topo.
Toda vez que você executa o container, ele cria esse container executável no topo, que é exatamente o estado atual daquela imagem. Tá? Então, basicamente, a ideia é que você, por exemplo, roda a sua imagem base, o seu Debian, e aí você vai adicionar o Emacs, adicionar o Apache, e aí ele vai ter todas as modificações, você pode commitar essa alteração e enviar para um container Redis, como se fosse o Git mesmo. Tá? E aí, como eu falei, as imagens são imutáveis. Todas as camadas anteriores que foram adicionadas, elas não podem ser alteradas, a não ser que ela seja reconstruída desde o início, tá? A partir de um Dockerfile ou a partir do zero. Então, sempre que você fizer alguma modificação na imagem, você não pode, sempre que você criar uma imagem, você não pode modificar, você pode remover a imagem, mas você não pode modificar essa imagem depois. Então, é por isso que existem as tags, porque sempre que você atualiza a imagem, você cria uma nova tag para essa imagem, tudo bem? Então, nos próximos vídeos, a gente vai elaborar um pouco mais sobre como que a gente cria uma imagem, mão na massa mesmo, vamos criar uma imagem, vamos rodar um container para entender como funciona todo esse processo de criação do Docker.